Amados, de manhã a gente viu o porquê do ir. Por que é necessário ir? Como não basta fazer, mas a forma com que faz toda a diferença, é preciso saber por que a gente precisa ir. Por que é que famílias saem de um continente para outro para falar do amor de Deus? Não é estranho? Mas acontece isso, ainda nos dias de hoje. Eu tenho conhecimento de um moço que ele saiu da região da Bahia, precisamente de Feira de Santana, no final da década de 80, início da década de 90, por aí. E ele continua até hoje na região da África. E conta os testemunhos, o resultado da permanência dele lá. Mas também conta, em meio ao testemunho, ele fala que já foi acometido com vários tipos de doença, malária. E ele afirma, de forma muito clara, que jamais ele recuperará a sua saúde. Jamais a sua saúde será a mesma. E tem, humanamente falando, não terá longevidade, porque a cada malária o organismo vai se enfraquecendo. E foram mais de 10. Mais de 10. Esposa, filhos, mas satisfeito, irmãos. Satisfeito, feliz. Porque o ID entrou no coração dele. E chegando lá, foi acolhido. A palavra de Deus foi acolhida e produziu frutos. E é um trabalho com muita dificuldade, escassez, perigos, conforme eu já falei, doenças, mas ele permanece lá. E vidas têm sido alcançadas. É o sentido de ir. É o porquê de ir. É o porquê de fazer em nome de Deus. Então a gente entendeu que Jesus fez uma grande obra, que nenhum homem podia fazer. Depois que ele concluiu esta obra, ele chama alguns homens e confia a esses homens o ministério da reconciliação. E esses homens e essas mulheres, eles são encontrados em um determinado local, na terra, especificamente um local. Onde é esse local? Que está ali na avenida do Frei dos Anzóis Pereira, número tal. Assim? Está no coração de cada um. E desses que fazem parte da Igreja de Deus. Esses que fazem parte da Igreja. Todos que são enviados, todos que são convocados, eles fazem parte da Igreja, estão na Igreja, é o povo de Deus. É com quem Deus conta. Deus não conta com os de fora. Deus conta com os de dentro. Entende? Então, os de dentro, aqueles que se converteram a Cristo. Então, Jesus, ele concluiu toda a obra que o Pai havia determinado para ele fazer, com propriedade. Concluiu e nada ficou por fazer. Nada inacabado para que alguém faça. O que ele fez, ninguém mais faria. Então está pronto.
Só precisamos agora transmitir uma mensagem. O trabalho da igreja é transmitir uma mensagem. Não precisa fazer, mas semear. Primeiro, imitar a Cristo no seu comportamento. Imitar a Cristo no modo de viver, na dependência e reverência ao Pai. E transmitir o porquê. Por que somos diferentes? Por que há esperança em meio a conflitos, em meio a dificuldades, em meio a problemas terrenos? Por que a esperança? Porque Deus mudou a nossa sorte. É o que eu falei. Muitos deuses eram adorados. E tinha um Deus que se destacava, que era diferente. Mas não sabiam o nome. Mas tinha um povo que representava esse Deus. Aí passaram a chamar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus diferente. É o Criador. É o único. É o incomparável. Então as pessoas precisam conhecer o Deus verdadeiro por meio do seu procedimento, por meio do seu testemunho. Grandes coisas fez o Senhor a este povo. Era assim que se ouvia. Era isso que se falava. Então Jesus concluiu toda a obra em favor da redenção do homem. Há uma esperança de redenção. Há uma esperança de resgate. Há uma esperança de transformação. E essa esperança está em um homem, Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus foi derramado em favor de todos os homens. Antes de ir embora, Jesus confia a nós o ministério da reconciliação. Reconciliar é fazer as pazes. Há uma inimizade do homem para com Deus. E Jesus, ele eliminou essa inimizade. Jesus transformou o homem. O homem é acolhido, é recebido, é abraçado pelo Pai por causa da obra de Cristo. Não podemos achar que é mérito nosso, que é mérito de algum ser humano, mas é mérito total de Jesus. Entendemos o que Jesus fez, cremos no que Jesus realizou. Entendemos que recebemos o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação está em nossas mãos. Entendi que sou um missionário. Entendi que Deus conta comigo. E agora? O que fazer? O que devo fazer? Qual que deve ser o meu procedimento? Para onde eu vou? O que eu faço? Já que tenho uma missão sobre a minha responsabilidade. Já que Deus conta comigo. Já que Deus espera que eu corresponda à expectativa dele. O que eu faço agora? Eu entendi que tem uma mensagem a ser transmitida. Eu entendi que essa mensagem Jesus espera que eu transmita. Então, o que eu faço? O que eu devo fazer? É importante a gente refletir. É importante a gente parar para que a mensagem não passe.
entrar em um vidro e sair no outro e não marcar. E essa mensagem, também como outras, elas precisam ficar em relevo em nosso coração, que não fique despercebida. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Jesus, depois que concluiu tudo, morreu, ressuscitou, ele volta para os seus discípulos e diz: eis que sobre vocês eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tem uma missão a ser realizada. Não é uma missão comum. É dar continuidade à missão de Jesus. E não pode ser feito de qualquer maneira. Nenhum ser humano tem naturalmente em si os recursos necessários para exercer essa missão, para executar essa missão. Nenhum ser humano. Então, o que fazer? E Jesus diz: eu comissiono vocês para dar continuidade à minha obra. Porém, aguarde em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, poder do alto, poder que não é humano, poder soberano, poder sobrenatural. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, ainda falando desse mesmo assunto, esse mesmo tema, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Palavras de Jesus, afirmação de Jesus. Então, precisamos considerar isso. Para quem Jesus falou isso? Para os seus discípulos, para aqueles que fazem parte da igreja, do seu povo, para os seus seguidores. Então, se estamos comprometidos em cooperar com Deus, precisamos entender que nós não temos os recursos necessários para executar esta missão. Nós não temos poder natural para isso. Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos da presença do Espírito Santo, dos recursos do Espírito Santo, porque nenhum de nós tem capacidade de convencer outro ser humano. Nenhum de nós tem capacidade de acessar o coração e transformar esse coração. Nenhum de nós. Só o Espírito Santo é que pode fazer isso. Então eu preciso da dependência do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na minha vida, para que as minhas ações, ela corresponda ao que Deus quer e o Espírito Santo faça a obra dele no coração de cada um que ouvirá a palavra de Deus através da minha boca. É importante entendermos isso. Nós não temos nenhuma capacidade para mudar a vida de ninguém. Não temos nenhum poder para transformar a vida de ninguém, nem um ser humano.
consegue fazer isso. Ninguém. Então, antes, cada um de nós, antes de ir para qualquer local, seja para onde for, nós precisamos do poder do alto. Precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, para executar esta obra. Importante entendermos isso, amado. Fala-se tanto do Espírito Santo, mas é importante entender que o Espírito Santo, ele age em sintonia com o obreiro principal, com o missionário principal que já andou nessa terra. Esse missionário principal chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o missionário principal. Depois dele, vem os demais. João capítulo 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos olhar para Jesus. Precisamos ter Jesus como nosso modelo. Precisamos ter uma visão nítida e um coração limpo, puro, para que possamos nos adequar a Jesus, a pessoa de Jesus e a vontade de Jesus, que em todo tempo é boa, perfeita e agradável. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Falei de manhã, não é a capacidade, não é o intelectual, não é a eloquência, é Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Eu já falei para vocês sobre uma experiência de uma senhorinha, já avançada de idade, mãe de um moço, e que Deus operou um milagre na vida deste moço, que ele ia morrer, e Deus salvou esse moço. E ele fazia parte da Marinha dos Estados Unidos, e foi evidente um milagre de Deus na vida dele e dos demais que estavam com ele. Parece 40 e tantas pessoas foram salvas. Um submarino foi resgatado que tinha faltado combustível, as máquinas tinham parado tudo, e Deus fez um milagre grande através dessa senhorinha que estava a mais de 2.000 quilômetros e orou por ele, e tudo voltou a funcionar, e fizeram festa. E antes de fazer a festa, o capitão disse: a gente quer conhecer a mãe do soldado. Tal que foi ele que clamou a Deus que acordasse a sua mãe para orar por nós. E nós estamos aqui por conta dessa oração. E chamou a senhorinha para conhecer, para se conhecerem mutuamente. A senhorinha conhecê-los e eles conhecer a senhorinha. E lá eles decidiram ouvir o testemunho e a pregação. Essa senhorinha, ela pregou para mais de 40 soldados. E todos os soldados se converteram. Sabe? É Jesus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quando fala no coração do ser humano. Ele não consegue resistir. Ele não consegue resistir. João capítulo 16, versículo de 1 a 11. Aqui Jesus está falando com seus discípulos. João 16, versículo de 1 a 11. Ele está falando com seus discípulos e ele diz: tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos
hão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará que estará fazendo um serviço a Deus, cuidará que estará prestando um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Isso farão porque não conheceram o Pai, nem a mim. Assim está dizendo Jesus. Isto vos farão, mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence as pessoas? Amados, é o Espírito Santo que convence. Mas quem é que transmite a palavra? Quem é? Quem é que transmite a palavra? Cada um. Irmãos, se a gente não entende isso, a gente vai ficar esperando que outro faça, que outro mais capaz, que outro que tenha poder, que não existe e nunca vai existir. Jesus Cristo disse: foi-me dado todo o poder. Quem é que tem todo o poder? Jesus. E ele diz: eu vou. Porque se eu não for, o ajudador, o consolador, ele não vem. Então, Jesus foi e ele já enviou o Espírito Santo. Ele está em nosso favor para nos ajudar, para trabalhar conosco. Precisamos crer, confiar e depender dele em todo o tempo. O versículo 9. Convencer do pecado porque não crê em mim. Versículo 10. Convencer da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Irmãos, é fato que o mundo jaz no maligno. O sistema deste mundo é regido, patrocinado, orquestrado por Satanás. É fato. E assusta. E assusta. Mas, irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor da igreja do que o Senhor do mundo, do sistema mundano, do sistema perverso, do sistema pecaminoso. Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus é mais poderoso do que todas as hostes espirituais da maldade, do que todo o exército do inferno. Jesus é mais poderoso. O inferno recua, o poder maligno recua e se rende à autoridade de Jesus Cristo. É pelo poder do Espírito Santo na vida do missionário, na vida do discípulo, na vida do obreiro. É pelo poder do Espírito Santo que as pessoas vão crer, que as pessoas irão se converter, que as pessoas serão resgatadas, que as pessoas serão libertas, que as pessoas serão transformadas. É pelo poder do Espírito Santo que as pessoas serão curadas. Porque é Ele o fazedor de toda boa obra. É Ele que faz, é Ele que convence, é Ele que revela, é Ele que cura,
Ele que liberta. É Ele. A gente é aquele que pega a semente e joga. Uma semente, por mais que você descubra uma semente excelente, e que essa semente é diferente de todas, e ela está em suas mãos, e ela foi muito cara, e se você deixa ela na sua prateleira, e deixa por alguns dias, essa semente vai perder o essencial necessário para que ela produza frutos. Tem um tempo que nesse tempo ela precisa ser introduzida em uma terra boa, para que ela se torne uma plantinha, e essa plantinha produza frutos. E depois que ela é colocada na terra, você não pode fazer mais nada, a não ser quando Deus fazia parte dele, que ela se transforma lá, e é um grão só, e esse grão é totalmente transformado e vem em uma forma de árvore, e vem com tronco, vem com folha, e aí sim você começa a regar entre o seu trabalho. O milagre de Deus. Aí começa o seu trabalho desde agora com você. Agora com você. Tem que cuidar. Tem que tirar as ervas daninhas. Tem que colocar água. Tem que poudar. Tem que estar cuidando dela. Ou seja, Deus nos dá o privilégio de participar de algo que só Ele faz. Mas depois que Ele faz, Ele diz agora com você. Faça. É um privilégio, é uma honra. Eu pergunto, se ela está lá escondidinha, soterrada, enterradinha, e acontece algo tremendo, um grande milagre, que lá ela vem, rompe, ali a terra começa a se rachar, e ela aparece. E vem lentamente, crescendo, quase imperceptível. Você fica olhando assim, você não nota que ela está crescendo. Mas no dia a dia, noite, dia, noite, dia, noite, semana, mês, aí a pouco ela está crescendo. Meses, cresceu, ano, cresceu, mais ano, ela ficou robusta, uma árvore frondosa. E Deus nos dá o privilégio de participar desse processo, de cuidar. Assim também é na vida das pessoas. O único capaz de convencer é o Espírito Santo. Mas depois que essa pessoa se rende ao Espírito Santo, que essa pessoa se arrepende, que essa pessoa decide nascer de novo e foi batizada, agora Deus chama agora com você. Você precisa agora ensinar. Não é interessante? Porque é o que Jesus disse. É o que Jesus Cristo falou. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Deus faz a parte dele. E depois ele espera que a gente retome a parte que é nossa. Mas a nossa participação, importante, porém limitada. Se você vai ensinar quem não se converteu a Cristo, a quem não se rendeu ao Espírito Santo, não vai ter fruto nenhum. Não vai ter transformação nenhuma. Porque vai ficar somente no intelecto. E a pessoa ainda dizendo, eu já sei. Mas cadê os frutos? E não vê. Se não tem fruto, não nasceu de novo. Isso é fato. Fruto é o resultado de uma semente que foi plantada. E se a nova semente, a palavra de Deus, produzir uma nova vida, ela apresentará os frutos dessa nova vida. Se não aparece o fruto dessa nova vida, pode ter certeza, não nasceu de novo. Não dá para você
ter dúvida se o grão que você introduziu na terra, se ele gerou uma plantinha ou não. Você vai não ver e não mais nasceu. Você não vê mais nasceu. Cadê? Não mais nasceu. Você precisa ver. Pelos frutos os vereis. Fruto é visível. Você planta um milho e você sabe que aquela semente produziu uma plantinha quando você chega e vê o terreno verdinho. Uma plantinha, uma plantinha, uma plantinha, uma plantinha. No tempo certo, essa plantinha produzirá uma espiga e essa espiga, ela tem vários grãozinhos, que é a espiga de milho, que deve ter aí quase 100 grãos em cada espiga, se não tiver mais. Se não tiver mais, de um grãozinho, veio uma plantinha, e essa plantinha produziu uma espiga, e essa espiga, ela produziu mais 100 grãos. Por isso, a 30, a 100, isso é a obra de Deus. Isso é o milagre de Deus. As vidas precisam ouvir a palavra de Deus. Os corações a gente não conhece. Só o Espírito Santo conhece. Então, precisam da semeadura. Quando encontra coração fértil, coração que está rendido a Deus, coração que Deus está trabalhando, as vidas, as pessoas têm as suas experiências. E nas suas experiências, Deus permite que elas tenham fases, e elas refletem, e elas avaliam, e ela percebe que algo precisa acontecer, e elas percebem que está faltando algo. E de repente, um de nós aproveita bem a oportunidade e fala da palavra de Deus. O Espírito Santo vai lá e testifica. É o algo que você estava precisando, é o algo que você estava esperando. A minha palavra, o conhecimento da minha vontade, o conhecimento da obra de Jesus, o meu filho. E essa é a esperança para a sua vida. E é isso que transforma as vidas. E é isso que dá sentido à vida, o conhecimento de Jesus. E é Jesus que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas estão aprisionadas. E só Jesus liberta. Aprisionadas a valores, enganadas por valores. Por isso, Jesus, o libertador, a palavra de Cristo, ela traz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Cristo produz vida, ela é a verdade e produz vida. E quando as pessoas decidem acreditar, não acreditou na sua palavra, mas acreditou na palavra de Jesus que saiu da sua boca. E o Espírito Santo confirmou no coração de quem ouve. Amados, todos nós precisamos avivar em nosso coração o sentimento de sacerdotes. A igreja de Deus é formada por sacerdotes. É o texto que falamos de manhã. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a raça eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos avivar isso em nosso coração, reacender, acender, alimentar essa certeza, alimentar essa realidade. Cristo em nós, a esperança da glória, não sou eu, é o Espírito Santo agindo em mim. Deus diz para Moisés: Moisés, reúna o povo, que eu tenho uma mensagem para o povo. Eu quero que todos sejam sacerdotes, que todos me sirvam, que todos me representem. E Moisés reúne o povo. E a expectativa, e o povo está ansioso, e o povo tem desejo agora de ouvir a Deus. Deus vai falar conosco. E chega o momento da chegada de Deus. E a chegada de Deus não é uma chegada de um ser comum. É o Criador de todas as coisas. Que ele vem e se apresenta diante do povo. E o povo percebe a presença de Deus, o impacto da presença de Deus naquele monte. E o povo se assusta. E o povo entra em desespero. E diz: Moisés, diga a Deus que pare. A gente não suporta. Faz o seguinte, Moisés. Vamos fazer o seguinte. Deus fala com você. E você fala conosco. A gente não suporta a voz de Deus. A gente não suporta a presença de Deus. Amados, é mais ou menos isso que acontece hoje. É mais ou menos isso. Não. Eu não sei, eu não consigo. Deixa John. Reinato. Isso é para Reinato. É para John. É para William. É para Marcelo. É para Henrique. É para Monteiro. É para Kaique. É para Ricardo. É para tantos outros, mas para mim não. E os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e as pessoas encontrando com as pessoas para lá e para cá. E um esforço grande para estar presente nas reuniões, nas programações. E o grande desafio é estar presente nas programações. Não, eu estou presente, estou alimentando a minha fé, mas ir, evangelizar, falar, Ivanildes tem experiência. Ivanildes trabalhou na área da saúde, isso facilita muito. Conhece até os médicos, médicas, enfermeiro, enfermeira. Tem muita experiência. Ivanildo disse, mas eu não. E a gente vai aceitando essa ideia. E vai achando que é a capacidade pessoal de uns. E vai deixando. E vai deixando de crer. E vai absorvendo a ideia que você é incapaz, que você não sabe, que você não consegue nem memorizar um texto, e você aceita essa ideia como se Deus dependesse disso, como se Deus precisasse disso. O catequizar, memorizar é a gente, para a nossa organização. Deus não precisa disso. O que Deus conta é que o meu coração seja inteiro, que o meu coração seja totalmente dele. É o que Deus espera, é o que Deus precisa, porque Deus não vai habitar e não vai dividir espaço com nada de ruim. Deus não vai dividir espaço na casinha que é para ser dele, que é o meu e o seu, o nosso coração, quando tem coisa ruim, quando tem mancha, quando tem contaminação, aí ele não vai entrar.
Aí sim, aí fica-se sozinho, sozinha. Entende, queridos? Não é preciso que faça uma autorreflexão sincera, verdadeira, profunda, para se limpar totalmente. O que diz a palavra de Deus é assim: aquele que está sujo, faz o seguinte, caia para dentro, vai para a lama com força. Aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que está limpo, que avalia está limpo, limpe-se mais cada vez. Se purifica, não tem meio termo. Amados, não tem meio termo. É tudo ou nada. O tudo é Cristo em nós. É o agir de Deus em nós. É a ação do Espírito Santo em nós. É a vontade de Deus acontecendo em nós, que em todo tempo é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, uma palavra em Efésios 4, que diz: segundo a justa cooperação de alguns. Não? Segundo a justa cooperação dos pastores. Segundo a justa cooperação dos líderes. Segundo a justa cooperação dos discipuladores. Segundo a justa cooperação de todos. Todos foram chamados. Todos são missionários, obreiros. É segundo a justa cooperação de cada membro, de cada um que faz parte da igreja. A igreja, irmãos, é a esperança para um mundo que está doente. A igreja é a esperança para um mundo que está enfermo. A igreja é a esperança para um mundo que está escravizado. Porque é o Espírito Santo que age no meio da igreja, por meio da igreja. Irmãos, e é tão ruim a gente perceber que as expressões que dizem ser do Espírito Santo não tem nada a ver com o que diz as Escrituras. E uma quantidade enorme de pessoas vai nesta linha, vai nesse entendimento. Irmãos, eu não vou citar para não ser mal interpretado, mas eu quero dizer é que a ação do Espírito Santo é para ajudar as pessoas a conhecer a Cristo, ajudar as pessoas a conhecer a vontade do Pai pela sua palavra. É fortalecer as pessoas, dando um conhecimento que não é conhecimento humano comum, para que este conhecimento, de alguma forma, beneficie a outros, alcance outros, cure a outros, liberte a outros, transforme a outros. Não tem nada a ver de zigue-zague, que vou, que pulo, que volto. Se eu pular, se eu isso, eu voltar, sou eu, Monteiro, a minha alma. O Espírito Santo tem mais coisa interessante do que fazer eu rodar. Misericórdia. Gente, e se o Espírito Santo age na minha vida, é o Espírito Santo. Eu continuo sendo um homem comum, sem poder em mim mesmo. É o Espírito Santo que age. E quando ele age, ele tem um objetivo certo. Ele tem um objetivo certo. A palavra, salvar, curar, transformar, fortalecer a fé, gerar temor no coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Quer conhecer o Espírito Santo? Leia as Escrituras. Veja Jesus. O que ele diz? Ele diz que o Espírito Santo vem dar poder. Poder para curar. Poder para que na oração ele vem e faz o que a medicina não consegue. O que o remédio não consegue. É ele. É esse poder. Esse poder que aconteceu na vida de cada um aqui. Que você tinha problemas, era escravo e não conseguia se livrar de algumas coisas. De repente você se viu livre, era o meu caso. Eu era comprometido, escravo, algemado, sem vontade própria, dominado pelo pecado. Esse era eu. E vivia o tempo inteiro em um conflito, no desespero, em uma angústia, porque eu era escravo. Eu sabia no final. Eu sabia no final o que ia acontecer comigo. Se eu não parasse, se eu não mudasse, eu sabia. De repente, eu criei. Eu criei hoje. Durante a noite eu já percebi que eu estava livre. E no dia seguinte veio a alegria que eu estava livre. E no outro dia a convicção que estava livre. E continuo com essa certeza que eu estou livre. Eu continuo com essa certeza. Isso aconteceu há 30 anos atrás. Estou livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não tem como eu ser escravo mais, a não ser que eu queira. É impossível eu ser escravo e voltar a ser escravo, a não ser que eu queira. Satanás não consegue me escravizar mais, a não ser que eu queira. Porque aquele que me libertou é mais poderoso do que Satanás. E ele me ama. E ele me ama e se importa comigo. Então eu estou livre para ir e vir. Vocês, é a realidade de vocês. Vocês estão livres. A perturbação só acontece se você permitir. Por isso, está ligado a Cristo e tem um relacionamento com Ele. Como Cristo tinha um relacionamento com o Pai está em mim porque faço tudo que lhe agrada. Precisamos imitar a Cristo. Não podemos permitir que a realidade terrena a qual a gente está traga confusão para nós. A realidade terrena, ela tem limite, de começo, meio e fim. Um dia ela ficará para trás. Que eu queira ou não queira, ficará para trás. Agora o que está diante de mim é o que eu acredito, o que eu desejo, o que eu quero. E se tiver de acordo com a vontade do Pai, a continuidade da vida será muito melhor do que essa realidade que estamos vivenciando agora. É o que Jesus Cristo diz. Eu vou preparar lugar, e um dia eu voltarei para buscá-los, pois onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, irmãos, para cumprir o ID, nenhum ser humano tem os recursos nele mesmo. Temos a mensagem e precisamos do poder. Precisamos da dependência do Espírito Santo, da confiança que o Espírito Santo vai falar, da confiança que o Espírito Santo vai direcionar, da confiança que o Espírito Santo vai agir. Amados, teve outros, tá? Teve outros que aconteceu da mesma forma, mas eu lembro muito bem que há tempos atrás, a gente planejando o nosso evangelismo, nossa campanha evangelística.
E a gente definiu uma data futura. E uns 3 meses antes, eu falava para vocês, amados, vamos orar. Vamos orar para que Deus nos leve até aqueles que estão precisando nesse momento. Para aqueles que a gente não conhece. E que eles não conhecem a gente, mas estão sofrendo nesse instante. Estão precisando da visita. Estão precisando da oração. E cada vez ia aproximando. E aí tem uma história muito interessante. E como resultado, a gente encontrou Flávia e Marilúcia. Sabe, tem outras histórias assim. Mas eu lembro muito bem, porque marcou a vida. Nós participamos e como a gente encontrou Flávia e Marilúcia. E como Deus tem transformado a vida deles. Sabe? Isso com a nossa participação. E tantos outros. Que assim, então, quantos Flávia e Marilúcia tem aí? Quantos Laudemar tem aí? Quantos? Não é verdade? Então, creiamos, queridos. Basta crer que o fazedor de toda boa obra é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos ir. Nós precisamos ir. E que Deus nos conduza. Que Deus reavive. Que Deus aqueça. Que Deus nos convença. Que Deus nos proteja. Que Deus nos guarde. E que Deus libere, renove os recursos que vêm do alto. O poder que vem do alto. Jesus disse, aguarde em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Importa que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, o ajudador não virá. Mas se eu for, ele virá. E estando, ele dirá toda a verdade. Ele falará da vontade do Pai ao coração de vocês. Pergunta, Jesus foi? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo veio, sim ou não? Sim. Nós devemos esperar que ele venha ou ele já veio? Ele já veio, ele já está conosco. Ele já está conosco, é a presença do Pai em nossas vidas. É a presença de Cristo em nossas vidas. É a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do seu povo. Deus, em nome de Jesus, te dou graças pela tua palavra. Te dou graças pelo teu agir. Deus, que esta mensagem do ID, Senhor, ela nos renove. Ela fale com profundidade ao nosso coração. Que possamos crer verdadeiramente de que não somos nós que fazemos. A gente não tem poder natural. Não é a capacidade, não é o conhecimento da Bíblia. Não é porque lemos a Bíblia muitas vezes. E aí, de alguma forma, isso nos torna poderosos, importantes. Não, Senhor, não é isso. Muito embora precisamos ler as Escrituras. Precisamos crer na Tua palavra. Mas o agir é o Senhor. O agir é do Senhor. O poder que vem do alto é o Senhor que libera. Os recursos que vêm do alto é o Senhor que libera. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder do Senhor, Pai. Nós clamamos a Ti o Teu poder em nossas vidas. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, que não há inútil na Tua casa.
Na tua casa não há ninguém que seja inútil. Todos são trabalhadores. Todos são missionários. Todos foram convocados para esta obra. E o Senhor tem expectativa que a gente creia. E que haja uma ação que demonstre a nossa fé. Uma ação que demonstre o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa concordância com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos disso. E que no próximo retiro nós possamos testemunhar novas vidas alcançadas a partir de hoje, a partir desse dia, a partir desta palavra, a partir dessa mensagem. Novas vidas sejam alcançadas. Prepare, Senhor. Prepare novas famílias para ouvir a Tua palavra através de nós. Homens, mulheres, jovens, pessoas de idade avançada. Deus, solteiros, solteiras, casais, em nome de Jesus, que nos leve até essas pessoas e traga essas pessoas até nós e que possamos, Senhor Deus, fazer o nosso papel de representantes do Senhor, embaixadores do Senhor, e possamos transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem, a mensagem de Jesus, o Evangelho, a palavra do Senhor, a mensagem que convence, que liberta, que transforma. No nome de Jesus, que seja o Senhor agindo em nós. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.